No jantar de família, perguntei aos meus pais se eles tinham pago pela minha cirurgia. Eles sorriram e disseram: usamos o dinheiro para o casamento do seu irmão. Ele precisava de $50.000 para o salão e a recepção. Coloquei o garfo no prato. Então, pelo visto, vocês ainda não sabem quem precisa dessa cirurgia. As faces deles ficaram pálidas imediatamente. Quem é o que precisa dela? Meu nome é Henry. Tenho 32 anos. Sou o filho mais velho e o quieto. Trabalho em turnos de 24 horas como bombeiro. Faço um tiro incrível, guardo meu equipamento sempre no mesmo lugar e ainda verifico as portas 3 vezes à noite, porque rotina me acalma. Estávamos na casa dos meus pais para o jantar de domingo. Frango assado, purê de batata, sal demais. Meu irmão Nate estava com o braço em volta da noiva, usando um relógio que queria que todos notassem. Eu não vinha para casa há meses. Vim porque minha mãe enviou uma mensagem: noite em família, todos. Sem emoji. Essa é a versão dela de uma intimação. Meu pai serviu o vinho e fez o brinde. As boas notícias, a noiva de Nate deu uma risadinha. E aos grandes planos, minha mãe olhou para mim. E então, Henry, como está o trabalho? Algum incêndio? Ela disse como se eu fosse um mágico fazendo truques de festa. Ocupado, respondi. Resgatamos uma criança de uma garagem semana passada. Fui breve. Nunca levo o trabalho para a mesa. As pessoas dizem que querem ouvir as histórias até sentirem o cheiro delas. Toquei no copo de água. Tinha uma pergunta. Vocês receberam a fatura da minha cirurgia? Do meu joelho, aquele que estraguei numa escada há 3 meses, quando o patamar do segundo andar cedeu e eu caí para proteger o novato que estava atrás de mim. O departamento cobre muita coisa, mas um especialista fez o enxerto e ficou um espaço. Mandei a fatura para meus pais meses atrás, depois que minha mãe insistiu: claro que vamos ajudar. Família ajuda. Eram 5 dígitos que eu não tinha sem destruir minhas economias e a reserva extra. Meu pai sorriu. Minha mãe também. Aquele sorriso ensaiado, típico. Usamos o dinheiro para o casamento do Nate, disse ela. Ele precisava de 50.000 para o salão e a recepção. Coloquei o garfo no prato. Então, pelo visto, vocês ainda não sabem quem precisa dessa cirurgia. O ar da sala mudou. O ar-condicionado ligou e desligou de novo. Os olhos da minha mãe tremiam. A noiva do Nate parou de sorrir. Meu pai pigarreou. Espera, disse ele. Quem é que precisa dela? Eu respondi. Aquele que está mancando. As facas pausaram nos pratos. Minha tia, que acabará de espetar uma cenoura, congelou como se tivesse sido pega roubando. Muito rápido, disse minha mãe. Pensamos que você estava bem. Você está sempre bem. Disse que o departamento cobriria. A maior parte corrigi. Nate se recostou na cadeira. Não é como se fosse algo urgente, né? Disse ele. O meu é um evento único na vida. Olhei para o relógio dele. Ele me encarou de volta. Meu joelho latejava debaixo da mesa. Quieto, constante, no mesmo ritmo dos bips do motor quando estacionamos o caminhão na garagem. Engoli em seco e não disse nada. Ainda não. Estou contando isso do jeito que contamos quando finalmente falamos em voz alta, direto e casual. Sem metáforas, porque só assim fica honesto. Cresci numa casa onde a família em primeiro lugar valia só se você fosse o Nate. Ele foi o menino dourado desde cedo. Troféus de futebol, grêmios estudantis, rei do baile. Ele fazia discursos como se estivesse concorrendo a algo. Minha mãe adorava repeti-los depois, como se fossem escrituras. Meu pai dizia que ele era um talento nato. Quando entrei para a lista de honra da aula de Ciências do Fogo, meu pai disse: bom e prático. Eu consegui meu primeiro emprego aos 15 anos, entregando pizza de bicicleta com guidão torto. Aos 17, limpava o chão da academia antes da escola. Gostava de saber que pagava meus próprios tênis. Era uma sensação limpa. Na nossa mesa, dinheiro significava ou uma palestra ou uma ostentação. Não somos pobres, dizia meu pai.
Somos cuidadosos. Cuidadoso significava que eu dirigia o sedã velho com a calota faltando e Nate ganhava um modelo novo porque a agenda dele é cheia e não podemos deixá-lo na mão. Cuidadoso significava que eu fazia faculdade comunitária e aulas noturnas para ser AMT, depois paramédico, depois a academia de bombeiros, enquanto Nate tinha direito à taxa de out of state porque networking importa. Depois de me formar na academia, me mudei para um apartamento pequeno perto do quartel. O prédio cheira a poeira e café. Perfeito. Mantive um segundo emprego fazendo plantões extras porque o cronograma do departamento te desgasta e depois te dá grandes blocos de tempo para dormir ou ganhar uma renda extra. Eu escolhi renda extra. Meu plano era simples: construir um fundo de emergência, pagar minha caminhonete, talvez algum dia, dar entrada em uma casa. Nada de férias, design ou luxos. Comprei botas boas. Botas boas podem salvar suas costas. As despesas do Nate cresciam como mofo. Pode me dar um pouco este mês? Ele mandava mensagem. Pago você na sexta. A sexta nunca chegava. Depois, não era mais um pouco. Era meu IPVA, meu celular, o depósito do anel, só temporariamente. Ele chamava essas coisas de ampontes. Nunca chegava a lugar nenhum. Minha mãe mantinha a contabilidade para ele. Ele está sob pressão no trabalho. Vai se tornar sócio. Trabalhava em marketing, que, pelo que eu entendia, significava ficar perto de outdoors e dizer a sinergia no telefone. Os chefes dele eram sempre criminosamente invejosos. Eu não reclamava. Mantinha a cabeça baixa. Sei como são as emergências de verdade. Um orçamento familiar torto não é um incêndio de 4 alarmes. É um vazamento lento. Você passa o pano e segue em frente. 3 meses atrás, recebemos a chamada às 2 da manhã, possível aprisionamento residencial. Partimos imediatamente. Casa de 2 andares, estrutura de madeira. Fumaça saindo pelas janelas. Aquele tom marrom acinzentado que te diz que está dentro das paredes. Subimos as escadas. No meio do caminho, crunch. O patamar cedeu sob meus pés. Eu me torci, empurrei o novato para a grade e levei o impacto no joelho esquerdo. Soou como um estalo úmido na minha cabeça. Mesmo assim, conseguimos tirar a criança. Ela estava com os olhos arregalados. Chorou e perguntou se o cachorro tinha sobrevivido. Sobreviveu. Na ambulância, a adrenalina saiu de serviço e a dor entrou. Era cirúrgico, ruptura limpa, bom prognóstico, disse o ortopedista. Mas havia um espaço entre o que o seguro cobria e o que o especialista cobrava. Meu capitão disse: Vamos brigar pelo reembolso, mas vai levar tempo. Tempo que eu não tinha se quisesse a melhor reparação e voltar 100% ao trabalho. Eu economizava para muitas coisas, mas não para um cirurgião raro que faz o reparo conforme os padrões de condicionamento físico exigidos. A fatura era assustadora. 5 dígitos começando com um 3 que você quer fingir que começa com 8, porque o 8 parece boneco de neve e o 3 parece um penhasco. Minha mãe ligou naquela noite. O que você precisa? Ela perguntou, com a voz melosa. Diga. Respondi. Preciso de uma ponte. Tentei não parecer brincalhão. Curto prazo. Vou pagar de volta. Já abri uma conta separada. Somos família, ela disse. Não fazemos planilhas. Enviei a fatura por e-mail, com a data e o contato. Também mandei capturas de tela do que o departamento cobriu da diferença, porque eu sei o quanto meu pai ama papelada. Meu pai respondeu com um emoji de joinha. Minha mãe mandou mensagem: resolvido. Agendei a cirurgia. Depositei metade com minhas economias, a parte que eu podia absorver. Planejo pagar a outra metade com ajuda e depois reabastecer a conta com horas extras assim que forem liberadas. Visualizei a força nas escadas. Meu joelho ficando limpo no exame de ressonância. Você aprende a visualizar quando corre para dentro da fumaça. Se não consegue ver terminado, não vai terminar. Uma semana antes do pagamento final, minha mãe ligou sobre o jantar. Noite em família. Todos. Ela soava animada. Eu disse sim,
porque acreditei naquilo que ela disse ter sido resolvido. A sala de jantar naquela noite tinha o mesmo quadro do veleiro de sempre. Nossa família não é de barcos. Somos do tipo tirar foto perto de barcos. Comemos. Sorrimos. Fiz minha pergunta. Eles me deram a resposta. Você usou o dinheiro para o salão? Repeti. É o depósito, respondeu minha mãe rápido. E a recepção e o bar. Eles nos deram desconto por pagar tudo de uma vez. Foi inteligente, disse eu. Inteligente para quem? Não seja dramático, disse meu pai. Você está coberto. Eu não estou, respondi. Enviei a diferença. O especialista. As pessoas se curam o tempo todo sem um especialista caro. Você é forte, disse minha mãe. Vai se recuperar. Nate riu. Não de forma cruel. Exatamente, mas daquele lugar onde ele acha que o mundo é uma cama elástica macia em que ele pode cair. Mano, é só um joelho. Sem ofensa. Meu casamento é em 8 semanas. Não dá para mudar. O salão já está reservado até o ano que vem. Você vai adiar minha cirurgia, disse eu. Silêncio. Grosso. Garfos pararam. Minha tia tossiu. O sorriso da minha mãe voltou como uma máscara. A gente resolve isso depois, disse ela. Agora, estamos comemorando. Olhei para o celular sobre a mesa. Tinha capturas de tela, e-mails, datas. Tinha a mensagem onde minha mãe escreveu, resolvido. Não abri nada. Fiquei sentado com o calor no peito até ele esfriar. Depois cortei um pedaço de frango e mastiguei como se fosse chiclete. Senti-me velho e muito jovem ao mesmo tempo. Já estive em salas onde o teto estala e o chão amolece. As pessoas perguntam como você sabe o momento em que tudo muda. Você não sabe. Sente o chão ceder sob sua bota e faz uma escolha. Aquela noite, eu fiz uma. Só não a disse em voz alta ainda. Já tinha visto esse roteiro antes: rir para disfarçar, minimizar, deixar para depois. É o mesmo ritmo que famílias usam quando decidem quem conta e quem paga. Reconheço o tom de cada post longo que li, onde o quebrado só está quebrado porque está financiando o show de todo mundo. 2 dias depois, minha mãe começou um grupo no chat chamado Wedding Ops. Ela me adicionou, meu pai, Nate, a noiva dele, 3 tias e um primo que uma vez roubou minha jaqueta de chuva. A primeira mensagem era uma foto do mapa das mesas, Henry na mesa 11. Eu digitei. Minha mãe respondeu. Lá atrás é mais tranquilo. Você não gosta de multidões. Nate acrescentou. Além disso, os padrinhos estão nessa mesa também. Vamos chorar. É o clima. Eu digitei. Estou lá por quem pagou o bar de vocês. Ninguém respondeu. Às 3 da manhã, acordado porque a medicação para a dor fazia meu cérebro coçar, folheei meus arquivos. Montei uma pequena pasta para lembrar. Capturas de tela do resolvido anda minha mãe. As boas notícias andou meu pai. O brinde ainda na minha cabeça, como um toque de celular ruim. Adicionei uma foto da minha joelheira. Adicionei os blocos de calendário que marquei para a fisioterapia. Na semana seguinte, o hospital ligou. Oi, Henry. Ainda não recebemos o segundo pagamento. Vai mudar a data? Não, disse eu. Não vou mudar. Transferi o saldo com minhas economias e depois usei a reserva extra. Sobrou um número que não gostei, um número que apertou meu peito. Liguei para o meu banco e transferi meu fundo de emergência para uma conta nova que a família não sabia. Desliguei o Anzel. Liguei a minha coluna. Depois, mandei mensagem para minha mãe e meu pai. Precisamos conversar sobre o reembolso. Minha mãe respondeu. Não fazemos planilhas, de novo, como se copiar e colar pudesse tornar isso um dogma. Respondi com uma captura de tela do resolvido dela e escrevi. Fazemos quando você disse a resolvido e usou para outra coisa. Meu pai ligou. Não mande capturas de tela para sua mãe, disse, com a voz grave. É desrespeitoso. Tirar dinheiro de cirurgia não é. É complicado.
Na verdade, é simples, disse eu. Ele começou um discurso sobre famílias grandes e prioridades. Ouvi até sentir o estalo dentro de mim. Soou como o patamar daquela casa. Limpo. Final. Ok, disse. Cansei de financiar os grandes dias dos outros. Cansei de ser o quieto que faz suas contas fecharem. Henry, não deixe isso feio, disse ele. Estamos tentando comemorar. Então comemorem com o seu dinheiro, respondi e desliguei. Escrevi uma mensagem no grupo Wedding Ops. Oi, pessoal, recado rápido, não posso mais subsidiar o casamento a partir de hoje. Não vou contribuir com nenhuma despesa do casamento. Não vou cobrir pontes de última hora. Não estarei disponível para apps de dinheiro de emergência. Também, só vou sentar na primeira fila da cerimônia se mamãe e papai reembolsarem os fundos da cirurgia até sexta-feira. Caso contrário, assistirei à cerimônia de trás e sairei após os votos. Limites não são punição, são uma joelheira. A minha é de titânio. Anexo a fatura, a data, o comprovante de transferência e o resolvido da mamãe. Depois, coloquei o chat no mudo. Em menos de um minuto, os pontinhos de digitação começaram a dançar. Mãe, você está me humilhando. Pai, este não é o lugar. Tia, podemos conversar sobre isso depois do casamento. Nate, cara, você está escolhendo dinheiro em vez de família. Eu, estou escolhendo a mim mesmo em vez do bolo. Nate, são 50 mil, não uma vida. Para mim, é minha carreira em um joelho que funciona. É uma vida. Mãe, vamos resolver isso. Pare de ameaçar sentar lá atrás. Para mim, não é ameaça. É um limite com data marcada. Silêncio. Depois, outra bolha. A noiva do Nate. Já dissemos ao salão que o dinheiro foi usado. Não podemos pegar de volta. Beleza, respondi. Então não pode me colocar na frente. Minha mãe ligou. Deixei tocar. Ela deixou uma mensagem dizendo que eu havia envergonhado a família. Parecia que tinha ensaiado a frase no espelho. Sexta-feira chegou. Nenhuma transferência. Nenhum desculpe. Só uma foto no grupo do chat de uma degustação de champanhe com a legenda, finalizando detalhes. Comprei um terno novo com meu próprio cartão e deixei a etiqueta no bolso, como uma pequena piada privada. Sabia exatamente onde iria me sentar. Também reservei um motel barato perto do salão porque não queria dirigir em um joelho que ainda doía quando eu pedia para girar. O dia do casamento chegou. Apareci sozinho. As pessoas me abraçaram normalmente. Sorri. Durante as fotos de família, a coordenadora olhou para a prancheta e disse: Pais, irmãos, frente. Fiquei para trás e balancei a cabeça. Estou bem, disse. Vou tirar uma com os primos. Os olhos da minha mãe cortaram para mim, depois para meu espaço vazio na frente. Nate franziu a testa como criança que não encontra o brinquedo onde estava. Na cerimônia, encontrei meu lugar na mesa 11 e depois me movi para uma cadeira na última fila para os votos. Distribuí o peso igualmente nas duas pernas. Quando os recepcionistas me pediram para avançar, disse: A família pagou pela primeira fila. Não avancei. Meu telefone vibrou. Uma mensagem do meu pai: não faça isso. Digitei 3 palavras e depois a reembolse. Ele não respondeu. O oficiante começou. As pessoas fungaram nos momentos certos. Observei as folhas se moverem atrás do arco como uma onda lenta e senti minha raiva se acomodar sob uma camada de calma que reconheci de chamadas em que era a única forma de lidar com a exatidão dele. O momento parecia menos drama e mais matemática. Entradas, saídas. Você pega algo da coluna A, subtrai da coluna A simples. Exatamente o tipo de linha na areia que eu já tinha visto outros traçarem quando a sala finalmente parava de fingir. As recepções foram feitas para esquecer. Luz baixa, música alta, bebidas açucaradas. As pessoas dizem coisas como: é amor. E ninguém deve mencionar faturas. Eu aguentei a primeira dança, 2 ou 3, e 3 parentes me dizendo que eu parecia forte. Então minha mãe me encurralou perto da mesa de sobremesas.
Você fez um escândalo, ela sussurrou. Você fez quando gastou o dinheiro da minha cirurgia, respondi, mantendo a voz baixa. Ela sorriu para um convidado que passou. Abaixe a voz. Não levantei. Reembolse o que usou e eu subo uma fila. Certo, disse ela. Até lá, seu lugar está perfeito. Meu pai se aproximou, mandíbula tensa. Filho, não vamos usar a voz de filho. Estamos usando a voz do você pegou o dinheiro, respondi. Nate entrou na conversa. Cheirava a perfume e impaciência. Mano, você podia ter me ligado. Eu teria explicado. Você sabia, eu disse. Você viu eles fazendo. Você é quem carrega o salão no pulso. É só dinheiro, ele disse. Não respondi. É uma promessa. Ele revirou os olhos. Você está sendo dramático. Beleza, disse eu. Observe como também consigo ser consistente. Afastei-me antes que a parte de mim que queria dizer tudo falasse tudo. Fui para fora e encostei em uma coluna. Meu joelho doía. Pensei na criança na fumaça, sua mão pequena na minha. Pensei no novato que ainda me manda vídeos de treino e pergunta se está fazendo deadlift certo. Pensei nos homens e mulheres que aparecem na minha porta às 2 da manhã quando a campainha toca e nos tornamos uma única máquina. Não devo a ninguém um show. Devo a mim mesmo um padrão. Chequei minhas mensagens. Uma do meu capitão, como está a perna? Uma do meu fisioterapeuta, segunda-feira, 10 horas. Lembre-se de se hidratar. Uma de número desconhecido, oi, sou amiga da tia Carol. Sou advogada. Se precisar de ajuda para estabelecer limites com a família sobre dinheiro, me ligue. Ri. Depois, salvei o número. Quando aconteceu o lançamento do buquê, fui para meu motel. Meu celular acendeu com um novo grupo de chat. Apenas os primos. Vimos onde você se sentou, escreveu um. Estamos orgulhosos de você, disse outro. Eu disse para a tia Carol no ano passado que não ia pagar a viagem de emergência dela para a Europa, comentou outro. Pequenas gorjetas do Dominos, acrescentou mais um. Dormir foi como voltar para casa depois de um longo plantão. Pesado, sem sonhos. Na manhã seguinte, vieram mensagens da mãe. Devolva a chave e reserva da casa. Ela escreveu. Se você vai ser mesquinho. 2 minutos depois. Não quis dizer isso. Me liga. 10 minutos depois. Seu irmão está machucado. Você estragou a noite dele. 1 hora depois. Precisamos conversar sobre números. Lá estava. Números. Enviei uma mensagem simples. Ótimo. $31.800. Transferência bancária ou cheque administrativo apenas. Vencimento sexta-feira. Depois disso, taxa de 5% ao mês por atraso. Agora fazemos planilhas. Ela respondeu. Podemos pagar $5.000 agora. Paguem $5.000 agora e ainda devem $26.800 até sexta-feira, escrevi. Mais taxas. Meu pai ligou. Você não é um banco, disse. Você também não, respondi. Mas tem se comportado como um com a minha conta. Ele desligou. Naquela semana, fiquei quieto. Silêncio é minha melhor ferramenta quando as pessoas esperam barulho. Trabalhei na fisioterapia, registrei minhas repetições, fiz gelo nos horários certos, dormi. No quartel, os caras já tinham ouvido uma versão da história, porque bombeiros espalham notícias como manteiga em tudo. Não pressionaram. Trouxeram café e contaram piadas ruins. Na quinta-feira, minha mãe mandou mensagem. Vamos pagar metade agora, metade no mês que vem. Por que a metade hoje? Perguntei. Se a segunda metade não chegar até o fim do mês que vem, a taxa de atraso se aplica, respondi. 1 hora depois, uma transferência caiu, $15.900. A descrição dizia apenas, G. Sorri, mesmo com o peito apertado. Fiz captura de tela e adicionei a pasta para lembrar. Depois mandei mensagem. Recebido. Saldo devido,
$15.900 até dia 30. Minha mãe respondeu. Não estamos confortáveis com seu tom. Eu não estou confortável com o ligamento cruzado rompido, digitei de volta. Bloqueei o chat por 24 horas. Contei ao meu novo terapeuta, recomendado por um cara do quartel, que a parte mais difícil não era o dinheiro. Era o choque de perceber que eles podiam fazer aquilo e ainda sorrir sobre pão ou arranjos de mesa. Ela assentiu. Você está nomeando. Você não consegue estabelecer um limite sobre algo que não nomeia, disse ela. No fim do mês, a segunda transferência caiu. A descrição agora estava em branco. Sem presente, apenas números. Chegou na minha conta às 16h12. Eu estava no banho de gelo. Ri, xinguei e ri de novo. Mais tarde, naquela noite, Nate ligou. Não começou com, ei, você fez a mãe chorar. A mãe fez escolhas, disse ele. Chorar é uma das consequências, eu acho, respondi. Pagar é outra coisa. Você não precisava tornar isso público. Não precisava transformar o dinheiro da minha cirurgia em uma conta de bar. Ele ficou quieto. Não podíamos perder o salão, disse, mais baixo. Então você deveria ter economizado, respondi, como as pessoas fazem quando planejam as coisas. Terminamos? Perguntou, com voz de criança querendo saber se o tempo de castigo acabou. Não, disse eu. Estamos começando. Novas regras. Que regras? Perguntou. Não sou sua ponte, disse eu. Nada de a me dá isso ou a me empresta aquilo. Não sou seu plano de emergência. Se você não pode pagar, não pode ter. Então, se meu carro quebrar, você liga para o seguro, resolve ou vende o relógio. Ele expirou. Você costumava ser legal, disse. Ainda sou, respondi. Só não estou disponível. 2 semanas depois, um primo me contou que houve um barraco no jantar de domingo. Minha mãe e meu pai brigaram sobre o orçamento na frente da tia Carol e do tio Steve. Onde foi parar o dinheiro? Perguntou meu pai. Obrigações familiares, respondeu minha mãe. A tia Carol disse, não para o Henry. As pessoas foram embora cedo. Aparentemente, Nate tem uma fatura de cartão de crédito que parece um salão de casamento no papel. Eu não comemorei. Cozinhei chili, assisti a um programa e respondi a mensagem do meu capitão com uma foto de mim fazendo agachamentos cuidadosos com uma faixa de resistência. No check-in, minha fisioterapeuta sorriu. Você está adiantado, disse. Vai passar no teste de degrau mais cedo se continuar assim. Continuei. Acrescentei corrida e caminhada na esteira. Parei de usar a joelheira ao trocar de faixa na rodovia. Tirei as etiquetas do terno e o usei no chá de bebê de um colega, porque queria escrever novas memórias no tecido. Minha mãe tentou conversa fiada depois da segunda transferência. Sentimos sua falta, escreveu ela. Estou por perto, respondi. Podemos tomar um café. Lugar público, 1 hora. Sem falar de dinheiro, a não ser que seja um pedido de desculpas com um número. Ela mandou emoji de joinha. Estranho nela. Quando nos encontramos, ela parecia menor. Ou talvez eu estivesse mais alto. Ela começou com um monólogo de sempre sobre a história da família e depois deslizou para uma frase que me atingiu. Sempre achamos que você não precisava de nada. Eu precisava, disse eu. Precisava de pais que não tirassem de mim só porque sou quieto. Ela mordeu o lábio. Você faz tudo parecer tão simples, disse. É simples, respondi. Não leve o que não é seu. Não prometa o que não vai pagar. Certo dia, eu disse que não queria ser chamado de egoísta só porque parei de permitir que me usassem. Tomamos nosso café sem abraço na despedida, e isso pareceu honesto. Nas semanas seguintes, algumas pessoas começaram a me procurar em silêncio, um primo dizendo que tinha dito a não para a tia Carol, uma tia comentando que estavam colocando cadeado na conta, até meu pai me mandou um texto curto dizendo eu estava errado. Também fiz uma captura de tela não por vingança, mas para lembrar que até homens teimosos podem se mover 1 centímetro. A melhor parte veio na troca de turno, quando o recruta que eu tinha puxado para trás na escada apertou minha mão na frente de todos e disse que tinha assinado por mais 1 ano graças a mim ter cuidado dele.
Meu joelho pareceu leve. Meu peito também. É isso que outras histórias sempre acertam: quando um limite finalmente se firma, o ambiente inteiro se reorganiza. Uns gritam, outros fazem birra, alguns crescem. E quem impôs o limite volta a respirar como se tivesse esquecido que sabia. Não vou fingir que essa é uma história de vingança. Não é. É uma história de manutenção. Eu paguei pela cirurgia. Recuperei meu dinheiro. Apertei cada válvula que precisava ser apertada. Agora, quando meu telefone vibra com um "Oi", rapidinho, eu não estremeço. Deixo tocar. Se atendo, digo, manda por mensagem. Se a mensagem é um pedido de dinheiro, respondo apenas, não. Não explico. Explicações convidam negociação. Limites não negociam. Eles permanecem. A moral? Eu não sou um caixa eletrônico com senha emocional. Sou uma pessoa com um corpo que me permite entrar em casas em chamas para salvar outras pessoas. Meu corpo precisa de cuidado. Meu futuro precisa de dinheiro nas minhas próprias contas, não na pista de dança de outra pessoa. Para simplificar para quem gosta de simplicidade, se você tirar minha máscara de oxigênio em altitude só para que sua taça de champanhe fique melhor nas fotos, não estaremos no mesmo voo de novo. Eu os amo. Sim. Mas amor não significa empréstimo. Amor não significa mentira. Hoje, quando minha mãe me manda mensagem, ela se limita a como está o joelho, e eu respondo firme, obrigado. Quando meu pai liga, mantém curto, tempo, beisebol. Ele se desculpou uma vez. Disse, fui levado pelo momento. Eu disse, eu sei. Ele completou, você é um bom homem. Eu deixei isso acontecer. Na semana passada, Nate enviou uma mensagem longa. Dizia, estamos definindo um orçamento. Dizia, estamos vendendo o relógio. Também dizia, você pode? E depois apagou. Observei os pontinhos de digitação, e nada veio. 1 minuto depois, deixa pra lá. Nós resolvemos. Sentei no meu carro e sorri por muito tempo para nada. No quartel, meu capitão me liberou para serviço completo. Fizemos um exercício leve e foi como se me permitissem respirar debaixo d'água novamente. No caminho de volta, o recruta me perguntou o que eu tinha aprendido com tudo isso. Eu disse, você não entra em colapso por pessoas que continuam acendendo fósforos na sua sala. Eu costumava achar que família significava que eu tinha que me queimar para manter todos aquecidos. Agora, levo um extintor e um calendário. Calor se conquista. Tempo é precioso. Dinheiro é ferramenta, não coleira. Se você está lendo isto e sente esse mesmo vazamento lento, aqui está a sua linha que você pode usar, não estou disponível para isso. Diga uma vez. Diga de novo. Coloque datas. Coloque números. Observe a sala se reorganizar. No próximo jantar de família, coloquei a mão no meu joelho e não doeu. Alguém perguntou sobre o casamento. Eu disse que o salão era lindo. Nate me olhou por um segundo a mais do que o habitual. Então, disse baixinho, obrigado por me mostrar como fazer isso. Eu não respondi. Não precisava. O limite falou por si. Eu paguei minha conta. Mantive meu trabalho. Mantive minha dignidade. Não sou o caixa eletrônico. Sou Henry e terminei de deixar qualquer um me gastar. Essa é a essência, frases curtas, limites claros, sem metáforas que eu não possa explicar para um novato às 3 da manhã. É a voz que aprendi a usar com todas as pessoas que contaram sua história e pararam de se desculpar.